Eu sou Bruno Ribeiro, aluno da Pós Descomplica, e hoje eu vou falar sobre como usar a literatura brasileira contemporânea em aula de português para estrangeiros. Aqui eu queria tratar de uma pedra no caminho de um aluno, de um professor de português para estrangeiros, porque a literatura é uma ferramenta fundamental para a educação, uma ferramenta didática que usamos em classe diariamente, mas para alunos estrangeiros que têm um contexto socioeconômico muito diverso dentro de uma sala de aula e que muitas vezes trazem obras que estão além das suas capacidades comunicativas, ela pode ser desafiadora. Os professores de português, como língua estrangeira, eles não são apenas educadores, eles são praticamente embaixadores da cultura brasileira em sala de aula. Então, os alunos trazem referências, trazem coisas que eles querem discutir que talvez não se encaixem naquele momento do plano educacional do professor. Então, é preciso adaptar isso, saber como não ir com o carro na frente dos bois, como eu coloco aqui. Essa é uma das expressões que eu destaquei, porque várias expressões que aparecem nos slides são expressões idiomáticas do português que muitas vezes são incompreensíveis para alunos estrangeiros. Então aqui eu vou colocar tudo nos eixos, digamos assim. E aí, a partir disso eu preciso pensar o que é contemporâneo para pensar a literatura brasileira contemporânea. Eu uso aqui a definição da professora Regina Dal Castanhe, uma professora da UNB, que define a literatura brasileira contemporânea como a produção nacional a partir dos anos 1970, onde o Brasil passou por um processo mais profundo de urbanização. E a resposta que eu dou aqui é que não devemos fugir da literatura contemporânea. Muitas vezes nós nos refugiamos nos clássicos, buscando ali, né, onde já tem mais ferramentas, onde já tem mais bibliografia, onde tem mais estudo de caso, e para usá-lo como ferramenta didática, sendo que podemos sim trazer a literatura brasileira contemporânea mesmo para os alunos estrangeiros. E para isso a gente não precisa inventar a roda. A Fundação Alexandre Gusmão, que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, ela possui um guia de referência para o uso da literatura brasileira, mas esse guia ele é feito para pensar as instituições de ensino. Ele não é um guia com planos de aula. O que a gente pode fazer é adaptar esse guia para usá-lo, para pensar os nossos planos e pensar as nossas referências. Mas atenção, ninguém conhece mais os alunos do que você mesmo. Então a gente tem que usar, se apropriar dessa obra, mas adaptá-la ao contexto dos nossos alunos, da turma a qual a gente vai ensinar. Então, aqui eu proponho uma forma de fazer a cama, uma base comum que a gente pode estabelecer. E isso eu tenho a partir do meu trabalho no Clube do Livro do Núcleo de Pesquisa para Alunos Estrangeiros da UNB Idiomas e também como professor de português para alunos estrangeiros em aulas particulares. Eu lecionei especialmente para alunos falantes de espanhol, nativos do espanhol. E a partir disso eu descobri algumas coisas. Eu tive um uso muito infrutífero de alguns clássicos. A Clarice Lispector é uma autora, por exemplo, que tem despertado muito a atenção de pessoas fora do país, mas ela pode ser desafiadora dependendo do nível comunicacional de cada um desses alunos. E eu uma vez trouxe o conto O Amor dela para a classe e não foi produtivo, porque ele era muito desafiador, ele era longo, foi difícil de ser trabalhado. E a partir disso eu fui refinando essa forma de trabalhar, eu fui definindo os níveis, né, a partir do que o Ministério das Relações Exteriores define como níveis, eu selecionei essa bibliografia e a adaptei. E a partir disso eu proponho 4 níveis, não os 5 que são propostos pelo Ministério das Relações Exteriores, mas para fazer uma base mesmo, só estabelecer ali o que é comum. No nível 1 eu recomendo o livro Flickits, do Zeraldo, é um livro de literatura infantil, mas ele não infantiliza, ao contrário, ele trabalha autoritarismo, ele trabalha repressão, ele pode ser uma ótima chave para se trabalhar o contexto da ditadura militar no Brasil, por exemplo. Depois temos o poema Aula de Português, do Carlos Drummond de Andrade, que é um poema fantástico para se trabalhar a gramática, introduzir a gramática em sala de aula para alunos estrangeiros. Temos o conto Certidão de Óbito, da Conceição Evaristo, que é uma autora que deve estar em sala de aula, porque temos que trazer mais autoras negras, mais mulheres para a nossa bibliografia. E recomendo também trechos de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do autor indígena Ailton Krenak, que também temos que ter autores indígenas, e ele não está na bibliografia, então não há autores indígenas na bibliografia recomendada pelo Ministério. Então nós temos que usar outros autores, como Ferrez, como Nélida Pinhon, para expandir essa bibliografia e alcançar a melhor forma de ensino para os nossos alunos. Era isso, muito obrigado.